Deixa eu começar aqui. Pronto, iniciamos. Vou começar a apresentação. Se não estiver conseguindo visualizar, não estiver conseguindo ouvir qualquer coisa, por favor, ligue o microfone. Primeira coisa que eu quero que vocês visualizem aqui, ó, meu nome, né? Marcela Mello, é Marcela da Silva Mello, mas podem me colocar como Marcela Mello, que é como eu assino. E a turma de vocês, sempre que vocês vierem falar comigo, porque os alunos vêm, Marcela, uma dúvida, isso. Aí eu digo, qual é a sua turma? Aí a pessoa me responde, administração, eu digo, eu sei. Mas com vocês já é a 4ª turma que eu tenho, tá? De administração. Então, a turma de vocês é essa daí, a ADG 3268. Então, lembrem-se que fica lá no íconezinho do grupo do WhatsApp também, tá certo? Então, essa aí é o número, né, vamos dizer assim, da turma de vocês. Aqui a hashtag que a gente tem utilizado, né, durante esse período totalmente atípico, né, a distância importa e a gente está tentando fazer de que a gente consiga fazer a diferença. E antes eu queria, como bons administradores que vocês sairão daqui, né, primeira coisa que vocês têm que saber, dentro de uma empresa que vocês pretendem trabalhar, ou nessa que vocês agora se comprometeram a estudar, é a missão, a visão e os valores. E a gente vai estudar isso durante o curso, mas é importante vocês conhecerem qual é a missão, a visão e os valores da instituição que você vai trabalhar, estudar e que eu trabalho, né? A missão de uma empresa é o que ela vislumbra ser, o que é que ela pretende ser dentro do mercado, né? No caso da Uniaselv, ela se propõe aí a ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história, né? O próprio Educação, EAD, ela traz muito essa parte do protagonismo do aluno. É preciso que haja esse comprometimento, né? Então, por isso, a construção da sua própria história. A visão da empresa é onde ela pretende chegar, né? Geralmente é feito planejamentos e a um certo prazo, médio prazo pelo menos, onde você vai tentar identificar, depois desse médio prazo finalizado, todas as metas, todos os objetivos alcançados. Quando eu chegar lá, né, o que é que eu pretendo ser? Então, a Uniaselv pretende ser aí líder nas regiões onde atua, referência de ensino aí para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Essa parte do reconhecimento é algo muito importante, a gente sabe, né? Que, às vezes, o curso, por ser EAD, as pessoas têm um certo preconceito, mas, por exemplo, eu terminei a minha graduação, né? Iniciei algumas, mas a que eu finalizei em administração de empresas foi de uma forma semipresencial, como a de vocês, não com a mesma metodologia. Compreendo esta metodologia como sendo mais completa, porque ele traz para o aluno um pouco mais da experiência de uma universidade presencial, né? A gente vai trabalhar não só o ensino, mas também pesquisa e extensão. Então, tem um leque a mais aí de opções. E os valores, gente, são que vão balizar as ações, né, dessa empresa e de quem atua dentro dela. No caso, os funcionários da Uniaselv, né, eles precisam agir aí, a empresa exige, tá? Que eles atuem com ética e respeito, com a valorização do conhecimento, ou seja, não basta saber, é preciso saber fazer, e a gente vai estudar isso logo na primeira disciplina que vocês vão ter aí agora. Vocação para ensinar, né? Nossos profissionais, eles têm prazer em educar e contribuir para o crescimento dos nossos alunos. Atitude de dono, simplicidade e colaboração, trabalhando juntos com um time, com um diálogo aberto e direto. E foco em resultado e meritocracia, né? Nossa equipe ela vai crescendo aí a partir dos méritos que vai conquistando. Apresentado, então, a estrutura aí, vamos dizer assim, a apresentação em si da instituição, eu vou me apresentar a vocês, tá? Como eu disse, me chamo Marcela Mello, estou atuando como tutora. É importante deixar claro que há uma diferença entre tutor e professor. Se vocês, à medida que vocês começarem a acessar o aba de vocês, né, o Gioconda, vocês vão ver que para cada disciplina tem uma trilha de aprendizagem. Lá vocês vão encontrar o livro da disciplina em PDF, o gabarito, e também as videoaulas dos professores.
Eu vou mostrar para vocês a grade curricular do curso e vocês vão ver que abrange de várias temáticas. Nós vamos ter noções de direito, a parte de métodos quantitativos, que é algo parecido com estatística, mais de leve, né? A parte de tributação, de contabilidade, né? Então, eu como formada, né, graduada em administração de empresas, de forma alguma poderia ser professor de todas essas disciplinas concomitantemente. Então, os professores são aqueles que estão com os vídeos lá dentro do aula de vocês e que vocês devem assistir às aulas, tá? Eu sou a tutora, eu estou aqui para dar todo o suporte de dúvidas, né, de ajudar a facilitar o entendimento da disciplina. Vamos um pouco além, né? E aí é uma proposta que eu tenho trazido junto às outras turmas, né, desde o semestre passado, que é de não limitar-me apenas a apresentar os vídeos e ficar ali à disposição para resolver algumas questões. Então, eu trago, né, toda a disciplina dos livros para apresentações, certo? Infelizmente, nesse momento, a gente ainda não vai poder fazer algumas dinâmicas que eu gosto de utilizar em sala de aula, para a gente não ficar apenas nesse negócio de uso slide, né? E aí chega em casa, não, a gente vai tentar colocar isso um pouco em prática, e principalmente com dinâmicas em sala, né? Infelizmente, enquanto a gente está nesse modelo, nesse formato, à distância, fica um pouco mais difícil essa interação nessa lógica, nesse perfil. Mas, tão logo voltemos, a gente vai sim começar a interagir de uma forma mais ativa, em que vocês consigam aprender de forma mais antiga. Né? Então, sou graduada em administração de empresas, tenho mestrado em avaliação de políticas públicas pela UFC, e sou, aí muitos falaram que estudaram no IFCE, né? Eu sou servidora do campus de Acaraú, do IFCE, desde 2011. Hoje atuo como diretora de administração e planejamento lá desde 2018, certo? Então, eu tenho uma experiência maior na área da administração pública em si, tá bom? Vamos começar a conhecer esse curso, né, que a Uniaselv quer apresentar para vocês, de administração. Quais são os objetivos específicos, né? As áreas de atuação. Ele vai trazer aí um compilado, né, das áreas de atuação que vocês vão poder escolher, tá? Porque o curso, ele vai trazer ferramentas que vão te dar o suporte para que vocês possam atuar em uma dessas vertentes, em um desses objetivos aí. Claro que você também, muitos falaram, né, falaram que o curso de administração é muito abrangente, né, realmente é um curso que tem essa característica, mas o bom é que com uma simples especialização, por exemplo, você consegue aí se tornar um especialista com uma bagagem legal. Por exemplo, se você faz, hoje em dia, está muito em alta a questão de marketing digital, né? Então, você formado em administração, com uma especialização em marketing digital, então você vai ter aí acesso às ferramentas necessárias para estar apto, né, e com qualificação suficiente para atuar no mercado. Aqui, depois a gente vai ver um esmiuçado mais desses objetivos, mas vamos conhecer um pouquinho do escopo do curso de bacharelado, né? Então, o objetivo geral do curso é formar profissionais que estejam aptos a gerir negócios e planejar, coordenar e avaliar os processos nas diversas áreas organizacionais, tanto no âmbito da iniciativa pública também como da privada, buscando aí, então, qualidade dos produtos e serviços ofertados em consonância aí com as demandas da sociedade. Então, todas as disciplinas que a gente vê, gente, algumas podem até parecer ser sentido, né? Para que eu vou estudar metodologia científica, né? Se eu vou trabalhar na área de gestão, eu não vou utilizar, né? Não é bem assim, a gente utiliza assim. Então, todas as disciplinas, de alguma forma, elas se comunicam, né, com esse objetivo geral. Então, elas estão ali por um porquê. E aí eu estou deixando esse material, mas para que vocês tenham acesso, isso é do PPC do curso de vocês, eu vou encaminhar para vocês esse slide, porque vão ter informações aí importantes para que vocês acessem sempre que tiverem alguma dúvida, tá? Eu não vou ficar aqui lendo, para não ficar chato, né, para vocês, sobre as competências e habilidades do bacharelado, do bacharel aí, em administração, né? Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções,
pensar estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, desenvolver expressão e comunicação, né? Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção. Então, é uma área realmente muito vasta, muito interessante, e eu simplesmente acho apaixonante, né? Tenho me apaixonado nos últimos anos. Vamos falar, então, um pouquinho sobre as áreas de atuação? Por exemplo, uma das áreas é de finanças. Na área de finanças, você tem que ter aí algumas habilidades, como conhecer causas de problemas financeiros, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Conhecer as pressões de tempo e escassez de recursos que balizam a rotina da gestão financeira, conhecer as demonstrações e os termos contábeis, olha aí como é importante a gente ter a disciplina aí de contabilidade, né? Conhecer informações de todas as áreas para produzir relatórios e análises, é aí que entra a metodologia científica, os métodos quantitativos, para que você faça essas análises de forma confiável. Conhecer e usar técnicas e ferramentas para projetar resultados, antecipar problemas, negociar prazos, né? Conhecer e buscar as fontes de recursos adequadas. Então, o bom é que eu trago aqui para vocês já podem tentar se identificando aí um pouco do que vocês interessa mais. De repente, você, quando terminar o curso, já vai buscar aí algo mais especializado, né? Olha, estou gostando dessa parte. Quais são as habilidades, né, para quem vai trabalhar com finanças? Análise e interpretação é essencial, você tem que estar analisando visão sistêmica, você tem que conseguir enxergar o todo da sua empresa e tomada de decisão, além do raciocínio lógico. E aí a gente tem elencado quais são as disciplinas que vão contribuir. Essas são parte das disciplinas que vocês vão estudar. Economia, métodos quantitativos, contabilidade geral, matemática financeira. Infelizmente, gente, a gente vai ter um pouquinho de matemática, tá? Eu sei que nem todos gostam, né? Mas não é nada que não consigamos aí superar, tá? Gestão financeira, orçamento empresarial, temos o seminário interdisciplinar, que eu vou apresentar para vocês o que é. Temos 2 aí que são na área de finanças. Então, uma das áreas de atuação vai ser essa, de finanças. A outra é, por exemplo, a gestão organizacional. Veja que ela é mais ampla, né? Ela vai exigir aí uma visão sistêmica, a comunicação, liderança, negociação, tem que ter raciocínio crítico e analítico. Também é muito importante a questão do relacionamento interpessoal, né? Quem não se comunica se estrubica. Tomada de decisão, trabalho em equipe multiprofissional. E aí, mais uma vez, as disciplinas que vão corroborar, né, com essa formação voltada para a gestão organizacional. Lembrando que o profissional de administração, ele vai, ao final do curso, né, estar apto a atuar em todas essas áreas que eu estou demonstrando, tá? Trouxe aqui para que vocês conheçam a fundo, de forma um pouco mais especializada, o curso que vocês escolheram, né? Uma outra parte é a parte de marketing, né? Eu, particularmente, gosto bastante da parte de marketing, principalmente porque hoje em dia, né, com a questão da internet, você tem inúmeras opções de trabalho, de atuação, tá? Eles não colocaram aí, por exemplo, a disciplina de psicologia, né, como uma questão de marketing. Mas, quando a gente for estudar marketing, a gente vai ver o quanto se analisa de comportamento, né? Para se ter um bom trabalho de marketing. Afinal, você está vendendo para pessoas, sempre. Seja o que for, você vai vender para pessoas. E as pessoas têm um modo intuitivo de agir. E é importante conhecer esse modo, né? Essa forma, esse comportamento e todas as peças que a gente pode jogar ali para conseguir criar essa necessidade, né, no nosso consumidor e fazer com que ele adquira aí, seja lá o produto que estivermos vendendo. Então, marketing é muito interessante também. Temos também a parte operacional, né? Operações, que é conhecer sistemas e ferramentas, conhecer técnicas de probabilidades, por exemplo, para auxiliar aí no momento de tomada de decisão, conhecer os aspectos legais e ambientais que vão impactar uma operação, tá? Por isso que a gente também tem aula de noções de direito.
Conhecer as teorias e técnicas voltadas aí para planejamento, controle da produção, tá? Então, é bem interessante também essa parte de operações, vai exigir aí análise e interpretação, que vocês também tenham essa visão sistêmica é tudo na vida de um administrador, né? É preciso enxergar o todo para poder agir de forma mais objetiva e eficaz. E, por fim, pessoas e sociedades, né? Vocês sabem que também administrador de empresa trabalha justamente nessa parte de gestão de pessoas, né? Então, é preciso conhecer o contexto, conhecer a estrutura, os papéis e os processos de gestão de pessoas, conhecer o ferramental necessário para selecionar, gerenciar, remunerar e reter equipes, até porque, gente, eu sempre falo para todas as turmas, não adianta, estamos sempre trabalhando para pessoas. Até quem trabalha na área de TI, né, de tecnologia da informação, não pensem que eles não têm que lidar com pessoas. Estamos sempre lidando com pessoas. E as pessoas mais importantes, antes dos seus clientes, são os seus funcionários, é a sua equipe. É a sua equipe que vai vender a sua empresa, né? Então, se a sua equipe não estiver bem, ela não vai conseguir vender o seu produto. Então, por isso também, ao administrador é importantíssimo conhecer, né, saber lidar com essas questões de pessoas e sociedade. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, a carinha de vocês ainda estão por aqui, ainda estão vivos, né? Alguma dúvida? A gente vai continuar, eu vou mostrar agora para vocês saberem o que espera por vocês pelos próximos 4 anos, pelos próximos 8 semestres, que é a grade curricular. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, eu tentei deixar fazer os prints o menor possível para ficar bem visível, né? Então, gente, primeiro é que vocês têm 8 módulos, 8 semestres, ou 4 anos, tá? Vocês estão aqui no primeiro semestre. Quem perguntou, a primeira disciplina, perspectivas profissionais. A gente vai compreender um pouco como funcionam as universidades, centros universitários, um pouquinho sobre pesquisa, ensino, extensão, para que vocês conheçam esse mundo aí universitário, e depois a gente vai entrar um pouco também nessa questão do perfil profissional exigido hoje em dia, tá? Em seguida, vamos passar aí por psicologia organizacional e do trabalho, e aí vocês vão conhecer como a psicologia, ela atua hoje dentro, né, do mercado de trabalho, dentro das empresas, a importância, como a gente pode utilizá-la, né, de forma a deixar os nossos colaboradores, os nossos funcionários sempre mais motivados e, inclusive, com menos adoecimento, né? Depois a gente vai conhecer aí os fundamentos e teoria organizacional, a gente vai entender como foram as empresas, como as empresas foram amadurecendo, né, foram se comportando, mudando, gerindo, né, toda a parte de funcionamento, como é que se chegou à questão de que era importante, por exemplo, intervalos, né, entre certo tempo de trabalho. Por que é importante o intervalo? É porque aumenta a produtividade, né? Por que trazer recompensas a quem trabalha mais? Então, tudo isso a gente vai ver aí em fundamentos e teoria organizacional. Vamos também ter aula aí de noções de direito, né? Isso aí eu considero já uma disciplina de cidadania, né? É o básico. Nós vamos saber aí o que é que o direito constitucional nos garante, o que é que o direito administrativo tem de importante para vocês saberem, vai que a empresa de vocês vai atuar aí junto com uma empresa da administração pública, né? Vamos ver também um pouco de direito eleitoral, direito civil, muito importante, tá? E a gente vai pincelar praticamente todos os direitos aí. Mas aqui, lembre, noções. Nós não estamos fazendo curso de direito, tá? É para que vocês tenham esse primeiro contato, porque durante a atuação como profissional, algumas dessas informações são importantes. E, por fim, no primeiro semestre, nós teremos aí empreendedorismo, né? Uma disciplina bem atual, bem interessante. Vamos dizer assim, que a gente pode trabalhar ela de diversas formas, ela deixa esse leque aberto, né? E pode trazer à tona, né, toda a nossa criatividade. E assim vocês finalizam o primeiro semestre.
A partir do segundo semestre, vocês podem observar que o primeiro semestre são 5 disciplinas, né? No segundo semestre também são 5 disciplinas, mas a última disciplina que tem aí chama Seminário Interdisciplinar. Que é esse seminário interdisciplinar, Marcela? Esse seminário interdisciplinar é o primeiro momento que vocês vão ter aí de interação com a pesquisa dentro da universidade. Isso inicia lá no segundo semestre e perdura em outros, tá? Nesse momento, ela é ainda bem rudimentar, é um primeiro contato, né? Então, fiquem tranquilos. Não é que no segundo semestre vocês vão ter que fazer um artigo científico completo como um cientista, não, mas vocês vão começar a ter contato de como se faz. Então, alguns passos desse artigo vocês irão fazer. Esse seminário, ele é trabalhado durante todo o semestre, certo? E ao final de cada semestre, a partir do segundo, existe um momento de socialização desses artigos. Semestre passado, eu tive a experiência de fazer, né, a instituição, ela sugere que seja feito em equipe com 4 pessoas, mas essa parte do seminário interdisciplinar, ela é totalmente feita, acompanhada, a nota é feita toda por mim. Então, eu observei que não era muito produtivo, né, com 4 pessoas, e resolvi reduzir para duplas. Mas aí, quando chegar no segundo semestre, né, a gente já inicia aí, logo nas primeiras aulas, a falar um pouquinho de como é que vai ser, tá bom? Então, fiquem tranquilos, que eu vou estar o tempo todo orientando vocês quanto a isso. Sei que para quem não tem muita intimidade, vai achar estranho, mas é só o primeiro momento mesmo de interação. E aí, ó, você vê que no terceiro semestre está novamente o seminário interdisciplinar, mas veja que a cada semestre a temática vai se alterando, né? Lá no segundo semestre, o seminário interdisciplinar é de introdução à pesquisa. E já no terceiro é contabilidade nos negócios empresariais. Por quê? Vejam quais são as disciplinas do terceiro semestre. Nós vamos ter aí matemática financeira, direito tributário e empresarial, contabilidade geral, mercado de capitais, sabe esse negócio de investir na bolsa que todo mundo está falando? Pois é, aí que a gente vai compreender um pouco junto com a disciplina de economia que a gente vai ver no segundo semestre. Então, a temática desse seminário, né, a temática desse artigo a ser escrito, é uma forma que vocês se aprofundem nas disciplinas daquele semestre, para que haja aí uma retenção, né, dos conhecimentos de uma forma mais trazendo ela mais para a realidade, né? Buscando aí diversos autores. E aí, a cada final de semestre, há um momento de socialização desses papers, desses artigos, onde cada dupla equipe chega e apresenta como é que foi feito, quais foram os resultados. Marcela, por que isso? É importantíssimo. Porque, como eu disse, que é um momento de aprofundamento, né? Agora, são o quê? 4 disciplinas. Não tem como uma equipe só se aprofundar em 4, né? Então, você se aprofunda em um, seu colega vai se aprofundar em outra temática, que às vezes é super interessante e você não tem acesso, né? Então, a socialização é importante para este momento. E assim a gente vai, quarto semestre, vocês vão ter aí gestão e análise de custos, análise de demonstração contábeis, orçamento. Isso aí vai estar mais para a parte de custos, não à toa. O seminário interdisciplinar desse quarto semestre vai trazer aí o impacto dos custos para as empresas como a temática sugerida. E aqui eu quero que vocês observem também a carga horária, certo? Cada disciplina dessas que vocês irão cursar, existe uma carga horária, vejam, 80 horas nas disciplinas, inclusive aqui, ó, seminário interdisciplinar, que ele coloca como prática, 80 horas. Aqui no estudo transversal, apenas 20 horas. Eu vou mostrar para vocês aqui é o estudo transversal, assim como também vocês devem estar vendo aqui nessa última coluna, chamada atividades complementares. É importante, importantíssimo, porque sem elas vocês não conseguem se formar, mas não é algo difícil de se conseguir,
E eu trouxe o regulamento para mostrar para vocês. Aqui está distribuído 15 horas por semestre, mas isso é apenas a título exemplificativo, tá? Não é obrigatório que você faça 15 horas de atividade complementar por semestre. É apenas uma forma de demonstrar, né, que se você distribuir bem, não ficam tantas horas assim para você conseguir, tá bom? Então, essa é a questão aqui da carga horária. Continuando aqui, nós vamos ter no quinto semestre, já vamos ver um pouco de gestão de pessoas, comércio exterior, a gestão financeira, que entra lá numa daquelas áreas de atuação, né? Gestão da qualidade do produto, de processos, mais uma vez, estudo transversal e o seminário interdisciplinar. Veja que nós estamos já aqui no 7º semestre, ainda temos o seminário interdisciplinar, tá? Mais uma vez aqui, estudo transversais e as atividades complementares. E aí chegamos ao oitavo semestre. Eu quero que vocês visualizem, então, de disciplinas, vocês terão, ao final do curso, 2.820 horas. É muita coisa, né, que a gente vai passar junto, mas é importante. Lá nas atividades práticas, né, que ele coloca seminário interdisciplinar, vocês terão, ao fim do curso, 560 horas, né, dedicado a essa parte que chama de prática. E o importante aqui das atividades complementares são essas 120 horas. Isso quer dizer que ao final do curso, vocês têm que ter acumulado 120 horas de atividades complementares. Nós vamos ver o que são essas atividades complementares. Totalizando, meu povo, 3.500 horas, tá? Então, ao final do curso, vocês terão feito aí 3.500 horas no todo. Existem também as disciplinas optativas, né? O nome já me deixa claro, você opta ou não por cursar. Temos aí Libras, Auditoria e Controladoria, tópicos especiais e gestão por competências e conhecimento. A Auditoria e Controladoria é muito interessante, gestão por competências e do conhecimento é uma temática extremamente atual. Então, se vocês tiverem disponibilidade de tempo e tudo mais, se puderem, é uma boa opção. E aí, mostrando lá, vocês viram que tinha aquele negócio lá de estudos transversais, 20 horas. O que é isso? Os estudos transversais vão ser disciplinas ofertadas 100% online, tá bom? Onde o acadêmico ele vai seguir um cronograma de atividades propostas na disciplina até a sua conclusão. Então, é uma disciplina que vocês vão fazer totalmente online, vai ter lá todo o cronogramazinho do que é que vocês devem fazer. Tais disciplinas elas foram criadas aí visando desenvolver habilidades e competências que visem, que sejam aí importantes, contribuam para a sua formação pessoal e profissional e prepará-los, assim, para o mercado de trabalho. Além disso, gente, elas existem aí também porque elas são uma exigência legal, né? E vocês sabem que existe toda uma normativa, toda uma legislação dizendo o que deve ter em cada curso, né, em cada grade, em cada PPC, para que ele seja aprovado pelo MEC. Então, essa é uma das exigências. Vejam que vocês só vão ter essas disciplinas de estudo transversal a partir do 4º semestre, tá? Então, até o 3º semestre, não pensem muito nisso, foquem aí no que estiverem fazendo no semestre em andamento. Gente, qualquer dúvida, por favor, ligue o microfone, tá? Perguntem. Pronto, aqui a gente finaliza a grade curricular. Eu vou passar aqui alguns informes antes da gente entrar com a parte das atividades complementares, que geralmente é onde os alunos têm mais dúvidas. Os informes que eu vou passar para vocês são alguns, cabem apenas no momento de encontro presencial, tá? Mas vamos lá. Primeira orientação, as atividades complementares, que a gente vai detalhar mais abaixo, elas são obrigatórias. Você pode ter tirado 10 em todas as disciplinas. Se você não fez as atividades complementares, você não vai ter o seu diploma, tá? Então, ela é obrigatória, tenha isso na mente e depois se programe para ir cumprindo. Horários, pontualidade e assiduidade aos encontros é importantíssimo, gente. Geralmente em sala de aula, né, presencial, a gente estabelece um horário e começa a aula, né?
E aí, à medida que as pessoas forem chegando, elas vão acompanhando. Aqui, agora, nesse momento, né, de encontros virtuais, eu tenho dado vamos dizer assim, alguns minutos de tolerância, porque a gente entende que, às vezes, a pessoa está com dificuldade, né, de acessar esse negócio de ficar assistindo as aulas em casa, trabalhando em casa, né, uma coisa ou outra você precisa fazer ali. Enfim, eu estou dando uma tolerância de, no máximo, 15 minutos, e eu inicio a aula e depois as pessoas quiserem vão acessando. Mas isso é importante porque, principalmente em sala de aula, porque, gente, nós temos muito conteúdo, e aí vocês vão ver a dinâmica de cada encontro. Então, nós temos pouco tempo, principalmente quando a gente está no presencial. Então, cada minuto é importante. Para quê? Para que depois, quando vocês estiverem em casa sozinhos, vocês não venham a ficar com dúvidas, né? Que vão aí atrapalhar na hora de vocês fazerem as atividades de vocês, tá? Então, sobre os encontros. Cada disciplina tem 4 encontros. Isso quer dizer, basicamente, a gente faz uma disciplina por mês. Normalmente, como é que funciona quando estamos no horário do encontro presencial? A gente tem um primeiro encontro, é só aula. No segundo encontro, a gente vai ter o que é chamado aí de N1. A proposta da instituição é que a N1 seja uma redação, né? Onde a instituição estabelece o tema e o tutor, no caso eu, vou lá, passo para vocês a redação, fico lá esperando vocês me devolverem, e aí eu dou a pontuação, certo? Nesse caso, N1, quem corrige presencialmente sou eu. Como sou eu que corrijo, né? Eu tenho observado que a redação talvez não seja a melhor opção, principalmente para a área de administração, né? Como uma forma aí de reter, né? De contribuir para que vocês prendam esse conhecimento daquela disciplina de forma mais definitiva em vocês. Então, eu gosto de utilizar algumas dinâmicas, algumas interações grupais, alguma coisa que a gente traga para a realidade da prática de administração, tá? Tentando aí, dentro das devidas proporções, trazer o máximo possível, né? Além dos livros, para vocês aqui, um pouco de realidade. Então, Marcela, quando a gente estiver nos encontros presenciais, sempre que for o segundo encontro de uma disciplina, vamos ter no segundo tempo, até dependendo do dia, no primeiro e no segundo tempo, a aplicação dessa primeira atividade, que é chamada de N1. Vocês estão vendo aqui, entre parênteses e em negrito, né? P1,5. Essa nota, ela tem um peso de 1,5. Ou seja, a média de vocês é uma média ponderada. Como assim, Marcela? A nota da N1, vamos dizer que foi um 8. Para você dar a nota do semestre, daquela disciplina, né? A média, como é que a instituição faz? Ela pega esse 8, multiplica pelo peso da avaliação. A avaliação não tinha um peso 1,5? Então, fica 8 vezes 1,5, mais a outra nota, vezes o peso dela, mais, e assim você vai. E vai dividir aí. Então, primeiro encontro, aula. Segundo encontro, avaliação da N1, certo? Terceiro encontro. Terceiro encontro é aula. E no momento que eu faço a chamada, porque quando estamos presencialmente, eu faço chamada, tá bom? Nome por nome. Quando eu faço essa chamada dentro do sistema, automaticamente é liberado para vocês resolverem a N2, que é uma avaliação online. Então, sempre que eu libero, né, vocês fazem ela. E o bom dessa avaliação online é que vocês não precisam responder ela de uma vez. Tipo, são 10 questões, eu vou sentar aqui e vou responder as 10 questões agora. Não, não precisa. Você senta, responde 2, 3, fecha. Amanhã você volta, responde mais algumas, tá? Então, você só finaliza ela quando você conclui, salva. Ela também tem peso 1,5. Tá? Então, são as duas provas, são as duas avaliações de vocês que tem peso menor. Aí, depois do terceiro encontro, isso. No quarto encontro,
nós teremos no mesmo dia a N3 e a N4. Sim, eu entrego essas duas provas para vocês fazerem. A N3 são apenas 2 questões, mas elas são questões dissertativas. Você vai escrever, ó, de dentro da sua cabecinha, tá? As informações que a questão está solicitando. A N4 você também recebe no mesmo dia, são 10 questões objetivas, você vai marcar num gabarito, tá? Essa é a realidade do nosso encontro presencial, essa é a interação. O que é que eu faço sempre para também não prejudicar vocês, até porque não é essa a intenção da instituição, não é essa a minha intenção aqui, eu quero ser uma facilitadora sempre para vocês no que puder. Eu faço o seguinte, na N3 e na N4, o primeiro tempo dessa aula, eu utilizo para fazer uma revisão direcionada, né? Eu tenho acesso às questões, não diretamente no meu portal, mas é repassado para mim, e aí eu busco direcionar, né? Aquele momento antes da prova, a gente vai fazer uma revisão, lembrar aqueles assuntos-chave que irão cair nessas disciplinas. Algo muito importante que acontece tanto no momento presencial, quanto nesse momento virtual, é a avaliação institucional, a CPA. Todo final de disciplina, vocês respondem uma CPA. Essa CPA é onde vocês vão avaliar a instituição. Vocês vão avaliar o conteúdo, o material, o próprio polo, né? As pessoas que trabalham no polo, vocês vão avaliar a sua tutora, tá? É uma ferramenta extremamente importante. Primeiro, porque traz controle social. Não sei se vocês sabem, controle social é quando você pode interferir nos serviços que lhes são ofertados. Então, se você observa que tem alguma coisa que realmente não está boa, olha, eu acho que esse livro, não gosto desse livro e tudo mais. Então, você coloca lá, né? Você vai ter opções e você marca a opção que melhor se adequa àquela realidade. O que a gente pede atenção é que vocês façam essas questões, respondam essas questões com atenção, com comprometimento, porque já tiveram situações de tutores prejudicados, né? E vale dizer que algumas avaliações ruins desse tutor gera demissão imediata, né? Sem direito à defesa. Então, alguns brincam, né? Querem brincar e tal. Então, gente, façam com bastante lucidez, façam com calma, façam com responsabilidade, né? No que tiver que melhorar, aponte que tem que melhorar, tá certo? Mas não é um momento para brincadeiras, tá bom? E para finalizar sobre essas provas, a N3 e a N4, elas também vão ter pesos diferentes, só que os pesos delas são maiores. Isso quer dizer que essas notas valem mais, né? A dissertativa, ela vale peso 4, porque se você analisar bem, você vai ter que escrever com as suas palavras na sala de aula, sem poder fazer pesquisa. Então, é um momento que vai exigir muito mais de você. Como exige mais, ela é mais, o peso dela é maior. A N4, ela tem um peso um pouco maior, porque ela não é consultada também. Mas, por outro lado, você já tem as opções ali para marcar, né? Ela é objetiva. Então, facilita um pouco também no momento de você responder. Então, por isso ela tem um peso um pouco menor. Deixa eu adiantar logo aqui para vocês uma situação para que ninguém depois venha ficar, como é que eu vou dizer, angustiado, tá bom? A N3, gente, por ser uma questão subjetiva, duas, né? Elas são corrigidas por pessoas da Uniaselv. Eu não corrijo, tá? Eu só corrijo a N1, tá bom? E o seminário interdisciplinar. Então, eu corrijo, sou eu que lanço a nota. No caso da N3 e da N4, elas são feitas no mesmo dia. A N4, você preenche um gabarito, sabe aquele de vestibular? Pronto. Aí o pessoal da secretaria, eles escaneiam e quase que imediatamente, um dia ou dois depois, você já tem a nota lá no sistema de vocês. Já a N3 demora um pouco mais, tá? Porque como ela é subjetiva, eles vão ter que ler e corrigir. Então, obviamente, é um processo um pouco mais demorado. Que geralmente demora aí cerca de 15 dias, tá certo? Então, fiquem tranquilos se a N3 demorar a sair um pouquinho mais a nota. Lembrando, mais uma vez, essa é a nossa realidade de encontros presenciais. Depois eu vou informar como é que está agora, nesse momento,
de isolamento, né? Encontro virtual. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma política da instituição chamada indicação premiada, que pode ser muito benéfica para vocês, porque a cada aluno que vocês indicarem, que for matriculado, né, vocês vão ganhar uma mensalidade. E não há limites, né? Pode ser 10, pode ser 20, vai ganhar 20, vai, tá? E o aluno que for indicado ganha 10% na mensalidade. Então, ele é acumulativo e ilimitado, e também ele só é válido depois que o aluno que foi indicado por você efetivamente, né, confirmar a sua matrícula com o pagamento da parcela, né, do seu boleto. E para que essa premiação vá valer para você como um mês de desconto, você inicia o processo de inscrição lá dentro do seu portal, tá bom? E aí você vai indicar o e-mail da pessoa, o nome, e aí a pessoa vai receber esse e-mail para finalizar a sua matrícula. Transferências têm 50% de desconto até o fim do curso. Arredondamento de notas. Então, vamos lá. A nossa média é 7. A gente tem um arredondamento a partir de 6,9, ou seja, se a sua média ficar em 6,9, ele vai arredondar para 7, você passou. Ok. Caso não, vamos lá. Você tem direito a uma primeira reposição gratuita. Se você ficar de recuperação, ou seja, se você não passar na disciplina, você tem direito à reposição daquela disciplina, de forma gratuita. Para que isso aconteça, a sua média teria que ficar entre 4 e 6,8. Então, Marcela, eu fiquei com 5. Poxa, você infelizmente não conseguiu ser aprovada nessa disciplina. Mas você vai poder, então, fazer a reposição dela de forma gratuita, sem custo para você. Marcela, eu fiquei com a nota abaixo de 4, fiquei com 3. Você vai poder fazer a reposição e terá que fazer, né? Mas ela não será gratuita. Então, um pouco de atenção no momento de fazer as provas, né? Estudar um pouco. Isso é muito importante. Rescisão contratual. Vocês pagam, né? Se vocês tentarem rescindir durante o semestre o contrato, há aí uma multa de 30% das mensalidades restantes. E se você quiser fazer trancamento, encerramento, você tem que fazer dentro do seu portal. A rematrícula, né, de um semestre para o outro, você não precisa fazer nenhum requerimento, basta você efetuar os pagamentos de janeiro e julho, que automaticamente você está se rematriculando para o próximo semestre. Passamos os informes sobre os encontros presenciais. Deixa eu trazer aqui a realidade dos nossos encontros virtuais, como é que estão acontecendo. Um instante. Vamos lá. A turma de vocês, todos os encontros serão às segundas-feiras, tá? Tanto virtual quanto presencial, exceto, obviamente, feriados. Vocês podem localizar lá dentro do aba de vocês um cronograma completo de cada semestre. Lá tem dizendo cada dia da semana. Por exemplo, hoje são 17. 17/8, primeiro encontro, perspectivas profissionais. Então, ele vai dizendo assim. Aí, na próxima segunda-feira, dia 24. 24 de agosto, segundo encontro, perspectivas profissionais. E assim vai. Então, esse cronograma tem para baixar lá de dentro do sistema de vocês, mas eu também sempre baixo e sempre coloco lá dentro do grupo do WhatsApp, tá? Porque eu sei que alguns outros não vão lá, não acham, não localizam. Então, para que vocês fiquem sempre atentos, eu já coloco lá. Situação de vocês, 7 de setembro e 12 de outubro, já verifiquei que vão cair na segunda-feira. Já entrei em contato com o Diego para que ele já possa ver, então, a alteração do cronograma, porque vocês não poderão ter aula no dia de feriado, né? Mas nossos encontros sempre acontecerão às segundas-feiras. O que é que tem acontecido nesses momentos de encontros virtuais? A gente está muito exposto, né? Exposto a intempéries da vida, da internet, da energia, do computador aqui da professora da Pau, né? O que é que a gente faz? Às vezes, muito raramente, né? Se não for possível, tipo, se estiver faltando energia, muitos alunos são aqui de Acaraú,
e aí tá com problema num certo servidor de internet, e vocês não estão conseguindo acessar para não prejudicá-los, a gente marca uma outra data, tá? É possível isso acontecer nessas situações, onde um imprevisto vai prejudicar a maioria. Então, nessa situação de encontro virtual, a gente está fazendo esses ajustes. O horário é a partir das 19 até as 21h30, em média. Por quê? Porque, gente, não somos relógios, né? Tem dias em que a gente pode se esticar um pouquinho mais, até umas 9h40, 9h45, mas há dias em que podemos terminar um pouco mais cedo. Então, vai depender muito da disciplina, da interação, tá certo? A plataforma, hoje nós estamos nos encontrando aqui pelo Teams. Oh, meu Deus, perdão, pelo Meet. Por quê? Porque a turma de vocês ainda não está lá dentro do sistema para mim, tá? Assim como ela não está cadastrada lá dentro da plataforma que a gente vai utilizar, que é a plataforma institucionalizada pela Uniaselv, que é o Teams Microsoft. Na hora que tiver tudo colocadinho lá, direitinho, a turma dentro do sistema, e a turma de vocês, a equipe de vocês dentro do Teams, aí eu vou passar para vocês todo um vídeo de passo a passo, de como é que vocês vão fazer o login, tá? Como é que é formado o e-mail de cada um de vocês, porque vocês vão ter um e-mail próprio, vão ter uma senha para poder acessar essa plataforma. Essa plataforma ela é um pouco mais interessante, principalmente porque eu posso olhar para vocês enquanto eu estou vendo a apresentação, diferente daqui, tá? Então, hoje, para que a gente não perca um momento de encontro, né? O professor Diego pediu, Marcela, veja outra plataforma para utilizar enquanto o sistema é atualizado. Tranquilo. Então, vamos fazer aqui pelo Meet, mas essa não é a ferramenta que geralmente nós utilizamos, tá? É a do Teams. Esses encontros, eles são gravados dentro do Teams e eles já ficam salvos, né, lá na equipe de vocês, lá dentro do chat. Vocês podem sempre estar acessando e assistindo posteriormente. Mas, como às vezes alguns têm dificuldade, às vezes o sistema é um pouco mais lento, né, do que outros, o que é que eu tenho feito para facilitar com as outras turmas? Eu vou lá no chat, eu faço o download desse vídeo e depois eu faço o upload dele para o YouTube lá no meu canal. E aí, sempre que eu faço isso, eu vou lá no grupo do WhatsApp de vocês e digo, gente, o link da aula dessa semana no YouTube já está disponível, é esse. Facilita porque vocês já estão mais facilmente interagindo com o YouTube do que, por exemplo, com o Teams. E a gente observou que alguns têm um pouco de dificuldade, né? Então, a gente resolveu trazer essa facilidade para tentar não prejudicar. Até porque a gente sabe que tem gente que às vezes até quer participar da aula, mas a internet não contribui, né? Como a própria aluna nossa, colega aqui, né? A filha adoeceu, então para ninguém ficar prejudicado, as aulas são gravadas e depois são postadas lá no YouTube. E eu vou sempre enviar o link para vocês, fiquem sempre atentos lá no grupo do WhatsApp, porque eu vou sempre mandando materiais, atualizações, informes sempre por lá. Nesse momento de isolamento, todas as avaliações estão sendo realizadas dentro do Gioconda, ou seja, aí no seu espaço aí virtual de aprendizagem, né? No seu ambiente virtual de aprendizagem. Atenção, existe também um aplicativo, né? O Gioconda você acessa pelo um navegador normal, mas existe o aplicativo, o Leu, né? Vocês podem baixar, dá para fazer prova por lá, você tem acesso aos livros, é bem interessante. Os meus alunos que já utilizam disse que é bem legal, né? Funciona bem direitinho. O que é que eu peço? Atenção a vocês sobre essas avaliações que estão sendo todas realizadas pela internet nesse momento. N1, N2, N3, N4 estão sendo todas realizadas pela internet. N1, N2 e N4 são provas objetivas. Aquela questão da redação sai de cena nesse momento. E a N3 continua dissertativa, tá? Fiquem atentos quando vocês forem acessar, porque lá aparece a data limite para a resposta. Por exemplo, a N1, ela continua sendo liberada no segundo encontro, mas não quer dizer que você tem apenas aquele dia para resolver aquela prova. E eles têm um prazozinho que eles dão lá do lado, né? E diz até tal dia.
Fiquem atentos, gente, porque o meu portal, ele é diferente do de vocês. Então, existem informações que tem no portal de vocês que eu não tenho acesso. Uma delas é com relação a esse prazo de resposta das provas. E outra coisa a ficar atento na hora, primeiro, para a gente não acumular um monte de prova para fazer de uma vez. Um aluno outro dia chegou para mim e disse, Marcela, eu estou com 12 avaliações para fazer esse final de semana. Eu digo, meu filho, como é que você fez um negócio desse? Outra coisa importante, além de você acumular, é que, como o brasileiro gosta de, às vezes, deixar as coisas para a última hora, o que acontece com o sistema? Fica muito instável. Então, ele começa a bugar, né? Você tinha visto que o prazo limite para a resposta era dia 20 do 8, aí você entra no dia 19, aí mudou, o sistema já fechou. Aí, claro, o pessoal vai, abre os chamados dentro do sistema, informando que deu erro, a gente entra em contato também com a coordenação aqui do polo, mas é uma situação que gera um estresse, né? Então, evitem, né? Evitem deixar, principalmente no final do semestre, para fazer, porque já aconteceu bastante, né, dessas instabilidades, porque muita gente começa a acessar ao mesmo tempo. Também durante esse período de isolamento social, o que mudou foi com relação à frequência. Independentemente, tá, de você ter assistido ao encontro ou não, a frequência será lançada. Por quê? Para não prejudicar ninguém. Como eu falei, existem pessoas que às vezes estão no local onde o acesso à internet não é bom e a gente não pode querer impor uma situação, né? Então, para não prejudicar ninguém, a gente lança, ao final de cada aula, eu lanço a frequência de todos que estão matriculados. Prestem atenção. Os encontros são importantes, tá? Eu sei que às vezes a gente está, principalmente nesse momento aí de isolamento, chega em casa, tá trabalhando, tá cansado, tem que cuidar de casa. Mas, gente, é um momento de interação para você tirar dúvidas, é um momento onde você vai ter um contato diferenciado do que você está apenas lendo um livro. Vai ficar gravado no YouTube? Vai, mas eu sei que muita gente depois não vai assistir, né? Então, dê um jeitinho e participe, até porque a professora aqui fica desmotivada, né? Eu vou chegar e vou dar aula para 10 alunos, 5 alunos. Poxa, valorize o trabalho da professora, né? Então, assim, eu levo bastante horas aí, estudando, montando aula para vocês, tá? Então, espero aí que vocês participem. De vez em quando mando um 8 ao vivo, né? Porque parece que eu estou aqui falando sozinha com as paredes. Coisas de ensino em época de isolamento. Outra coisa que eu tenho feito para facilitar para os alunos é que eu criei, né? Das outras turmas eu já criei, vou criar para vocês também, um e-mail lá dentro do Gmail, apenas para a turma de vocês. Eu vou fazer uma artezinha, vou colocar o endereço e vou colocar a senha. Marcela, para que esse e-mail? Esse e-mail é para a gente utilizar o drive dele de forma compartilhada. Então, a cada disciplina eu abro lá uma pastinha e eu coloco lá todos esses slides. Eu coloco o material extra que eu trago, às vezes eu trago um vídeo, como eu trouxe hoje para vocês. Um vídeo de uma série maravilhosa. Todos os meus alunos adoram e ficam me pedindo novos episódios, porque ela traz uma prática, uma realidade de prática de muita coisa que a gente vai estudar no nosso curso. Então, é para incentivar mesmo, para motivar vocês. Então, embora toda a aula eu encaminhe os slides dentro do grupo do WhatsApp, eu sei que, às vezes, um grupo com muitas pessoas, as mensagens, né, se perdem, fica difícil de localizar. Então, o que é que eu faço para facilitar? Abro uma pasta dentro do Drive e vou colocando esse material lá dentro. Assim, no momento que vocês precisarem, né, consultar esse material, já vai estar tudo no local só de fácil acesso para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para deixar já no celular de vocês, tá? Para facilitar. Pronto, e aí ao fim de cada encontro eu sempre encaminho os slides e algum material extra que eu trouxer, certo? Alguma dúvida? Pronto, vamos finalmente falar das atividades complementares. Deixa eu ver aqui, a mensagem. Nenhuma, tá ok. Vamos continuar, que eu já tô toda assanhada. Vamos lá. Passando para as atividades complementares, que eu falei tanto, que geralmente
gera muitas dúvidas, né? A grade curricular é tranquilo, é para vocês saberem o que é que vocês vão estudar em cada semestre, né? Vocês já vão saber tudo que eu apresentei aqui sobre questão das avaliações. No momento vocês vão ter uma dificuldade de lembrar, mas, portanto, de tanto fazer, daqui a pouco vocês acostumam. Mas as atividades complementares sempre geram muita dúvida. Vamos lá. Atividade complementar, o próprio nome já deixa bem claro, é algo a complementar a formação de vocês. Então, é algo que o aluno traz além das aulas, além das disciplinas que ele já tem que fazer de acordo com a grade curricular. Então, esse sprint que eu trouxe aqui é do regulamento. O regulamento está no portal de vocês, mas eu também vou colocar lá dentro do e-mail, tá? Para que vocês tenham acesso à resolução toda. Eu trouxe aqui algumas partes, as mais importantes, para a gente ter acesso agora. Então, as atividades complementares aí, elas integram o projeto pedagógico do curso, cada curso tem. Isso também vale para as aulas, para quem faz curso presencial, né? São componentes aí obrigatórios, sendo imprescindível a sua integralização da respectiva carga horária total. Do curso de administração, vocês viram lá na grade curricular que nós temos que fazer 120 horas de atividades complementares. Marcela, todo semestre eu tenho que fazer 15? Como é que isso funciona? Gente, ao final do curso de vocês têm que comprovar que fizeram 120, tá? É importante saber também que as atividades complementares, elas não podem ser confundidas aí com outras como estágios curricular supervisionado, né? Ou então o trabalho de graduação, o projeto de ensino. A gente vai ver quais são as opções de atividades complementares. Elas não serão objeto de convalidação, certo? As atividades complementares, elas terão carga horária fixada no projeto pedagógico, e eu vou mostrar para vocês no anexo. São atividades que são feitas e desenvolvidas aí extra classe, ainda que em outras instituições, mas tem que acontecer durante o período de integralização do curso, que é isso. Os certificados, as comprovações das atividades complementares que vocês fizerem, a data deles tem que estar compreendido do período em que você estava cursando. Vocês começaram a cursar agora. Eu vou trazer um certificado de um curso online que eu fiz lá em fevereiro. Vai dar certo? Não. Não, porque vocês iniciaram o curso agora. Então, tem que ser dentro dessa abrangência. Atenção, vocês precisam finalizar todas elas pelo menos 30 dias antes da colação de grau, né? Do final do curso de vocês. A divisão vai ser apresentada na matriz, né, de cada curso. Vocês viram lá que era meramente exemplificativa, né, de 15 horas. As atividades complementares, elas devem integrar diferentes áreas de conhecimento que vão contribuir para a sua formação profissional. Então, vão ser atividades extras que vocês vão exercer, mas que contribuem para a sua formação como administrador de empresa. Tem que haver esse vínculo. Não adianta você chegar aqui e dizer que fez um curso de gastronomia. Gastronomia, né, foi lá para fazer algum pão, panificação. Não tem nada a ver com o curso de administração de empresas. Então, não é algo que vai contribuir para a sua formação profissional como administrador de empresas, tá? Então, fique claro isso. Somente serão aceitos para fins de aproveitamento das atividades, documentos originais, que venham aí comprovar a realização pelos acadêmicos das atividades. Aí tem um pequeno passo a passo, certo? De responsabilidade do acadêmico, registrar as atividades, entre o dia 1º até o 20º dia de cada mês. Marcela, todo mês? Não, não é todo mês, mas quando você tiver uma para lançar, você vai ter entre o 1º dia até o 20º dia de cada mês para fazer esse lançamento. Esse mês eu não fiz nenhuma, então não vai, tá? Não lança. Mas mês passado eu já fiz, sei lá, 40 horas. Então, ótimo, vai lá e lança, tá?
Você vai digitalizar e vai anexar lá no AVO o documento que vai comprovar a realização dessas atividades. E o tutor, né, ele tem que validar, ou seja, ele tem que conferir, tipo, confere com o original, tá? Ele vai conferir se aquela apresentação, declaração, né, comprova aí a execução das atividades, tá bom? Vamos ver quais são. Para finalizar aqui, somente serão aceitos documentos comprobatórios que apresentem datas de realização a partir do semestre de ingresso do acadêmico no curso em que tiver matriculado. Já havia dito para vocês. E a validação do artigo 7º aqui, que eu vou ter que fazer, né? Deve ser realizada aí mediante a apresentação do documento original. Eu tenho que ter acesso ao documento original para poder validar lá dentro do sistema o certificado que vocês colocaram, tá? Peço que quando fizerem isso, me avisem para que eu dê lá uma verificada. Marcelo, o que é que são de fato essas atividades complementares? Pronto. Esse anexo 1 aqui, ele vai trazer o regulamento, como são divididos, qual é a carga horária máxima para cada uma dessa categoria de atividades. Como a gente falou, atividade complementar é o que vai além das atividades de ensino dentro das disciplinas que nós fazemos. Uma das opções são atividades de apoio ao ensino. Por exemplo, atividade de monitoria. Vamos dizer que você está atuando aí como monitor dentro da sala, a gente começa a fazer um projeto aí, você vai ajudar alguns alunos que estão com alguma dificuldade. E a gente pode aí, talvez, emitir um certificado para você, que você passou uma declaração, né? Tantas horas exercendo atividades de monitoria. Legal. Então, você pode ter até 40 horas de declaração nessa descrição aí, nessa categoria de atividades de monitoria. Marcela, só fiz 20, então poste as 20. Marcela, eu fiz 60 horas de atividade de monitoria. Eu posso colocar as 60 horas lá dentro do meu certificado de 60 horas? Pode. Quanto é que vai valer para a sua contabilização de atividades complementares? 40 horas. Vou perder 20 horas? Vai. Certo? Então, quando ele diz aí carga horária até é o máximo, não adianta, você pode dar um certificado com uma carga horária maior, mas o que vai contabilizar como suas atividades praticadas vai ser o máximo aqui permitido, tá bom? Visitas técnicas, saídas a campo, máximo 40 horas, aí você pode ter, sei lá, 5 declarações, tá? Que juntas somam aí 30 horas, 20 horas, 40 horas, então você vai juntar e vai colocar lá dentro. Então, não é por quantidade de declaração, tá, gente? É por carga horária. Você some a carga horária e veja, se ela se enquadrar a atividade dentro de visitas técnicas e saídas a campo, eu fiz 50, mas eu só posso lançar até 40, quer dizer, eu só vou lucrar, né, até 40 horas aula. Horas de atividade. Aí nós temos também atividades de iniciação científica. Por exemplo, aí, participação em projetos de iniciação científica. Marcela, você falou que o seminário interdisciplinar é uma forma de introdução à pesquisa, é uma iniciativa científica? Olha, o seminário interdisciplinar é uma disciplina que presente na grade curricular de vocês. Então, não é uma atividade, né, complementar. Então, não vale utilizar o artigo que você escreveu para o seminário de interdisciplinar, tá? Porque essa já é uma disciplina da sua grade curricular. Participação em um grupo de estudo para aprofundamento de temática específica e tal e tal. 20 horas. Atividade de extensão, por exemplo, a gente tem algo chamado projeto integrador, certo? E eu já tenho aqui 2 em mente. E aí eu quero organizar entre turmas, porque são 4 turmas de administração que a gente tem hoje, tá? Então, eu já fiz até, elaborei os nomes dos projetos, Ágil Logo, né? Só estava iniciando o semestre começar, para poder elencar quais serão os alunos que irão trabalhar. Então, por exemplo, quando vocês participarem de projetos de extensão, como esse, né? A gente pode emitir uma declaração dizendo que você atuou, né? Participou, e ele vai te dar aí até 40 horas. Exercício de cargo de representação estudantil ou comunitário, né? Vamos dizer que a gente tem um centro acadêmico
E aí você vai trabalhar dentro desse centro acadêmico, né? Então, você também é algo que pode ser contabilizado. Realização de estágio não obrigatório, vocês viram que lá na grade curricular não constava estágio, mas você pode conseguir, né, uma opção local para estagiar, e aí você também pode apresentar esse contrato de estágio como uma forma aí para complementar as suas horas complementares, no máximo de até 40 horas. E aí vem outros eventos e cursos, ou seja, se você for participar aí de feiras, né, a gente sabe que tem o administrar, tem alguns eventos, pronto. Por exemplo, participação em eventos são até 80 horas. Por que é tão alto, né, essa quantidade de horas nessa temática? Porque é algo que vai acrescentar muito na sua formação profissional. Você ter acesso a congressos, palestras, ou seja, você ter acesso a pessoas experientes, né, que estão lidando ali no ramo. Então, é muito importante. Então, você pode ter aí até 80 horas. Você pode apresentar 10 certificados? Pode. Somados, tem que chegar ao limite de 80 horas. Espero que tenha ficado bem claro essa parte aí dos limites. Importante aqui com relação à publicação e apresentação de trabalhos, tá? Resumo de trabalho em evento. Vamos dizer que vai ter um evento na área de vocês, tá bom? E você apresentou, você tinha um projeto de pesquisa em andamento, apresentou um resumo e ele foi aceito. Como é que essas horas são contabilizadas, né? Aí vai ser o seguinte, para cada resumo, né, que você conseguir aprovar, e você tem que demonstrar isso a partir dos anais que foram publicados, o seu resumo, você vai ter aí 20 horas no máximo, valendo 5 horas cada resumo, tá bom? Cada resumo que você fez, e você apresentar, né, vão contabilizar cada um 5 horas, chegando ao limite de 20. A mesma coisa a publicação de artigo. Para cada artigo publicado, você ganha 10 horas, chegando até 40 horas. E assim também para a questão de autoria ou coautoria de capítulo. Essa parte, geralmente, o pessoal tem um pouco de dúvida e tal, mas é só ler um pouquinho com calma, né? Então, esses têm a limitação de hora, mas como é difícil mensurar quanto de tempo você gastou em cada um, eles estabeleceram um padrão. Então, para cada resumo de trabalho, são 5 horas por resumo, tá? Artigo, são 10 horas por artigo. E a questão dos livros, 20 horas por cada capítulo escrito e 4 horas por apresentação, né? Então, gente, essas daqui são as informações. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já estão com acesso ao AVA de vocês, ao Gioconda? Vocês já acessaram? Já viram como funciona? Sim. Eu vou mandar para vocês o vídeo do passo a passo que as meninas da secretaria, né, elas fizeram pelo aplicativo, pelo celular, e elas foram mostrando passo a passo lá dentro do AVA como é que vocês vão postar esses certificados, tá bom? Eu vou encaminhar lá no grupo do WhatsApp, aí vocês já salvem como favorito, já baixem, já deixem guardado, porque é interessante que elas vão fazendo passo a passo, né? Como o meu AVA é diferente de vocês, eu não tenho como ver e como mostrar isso para vocês, né? É importante vocês terem esse vídeo que elas fizeram. Pronto. E com isso, né, eu finalizo aqui todas as informações assim, mais essenciais sobre como se dá, né? Como se dão as avaliações, os encontros, as informações importantes. Ficou alguma dúvida? Vocês querem trazer mais algum questionamento? Nada? Aí eu queria apresentar